Nessa aula nós vamos ver os comandos de controle de fluxo no Python. Tá? Então esses comandos eles também estão na parte do núcleo do Python, né? Então eles são nativos, para usá-los não é necessário adicionar nenhuma biblioteca, nem nenhum módulo. Né? Então nós vamos ver a sintaxe, executar os comandos de controle de fluxo e vamos ver apenas o if, o for e o while, que são os mais comuns, né, no Python. Bom, o objetivo da gente ver esses comandos de controle de fluxo é porque nós tínhamos comentado que o Python ele serve para ser empregado como uma linguagem imperativa. E a princípio, na linguagem imperativa, se não houver controle de fluxo, o fluxo do programa ele vai seguir uma receita de bolo ali sem nenhum tipo de desvio. Né? Ele vai executar o comando da primeira linha, depois o comando da segunda, depois da terceira e assim sucessivamente. Mas a gente sabe que para fazer uma funcionalidade relativamente simples é necessário, por vezes, repetir algumas etapas ou deixar de executar alguma coisa ou executar alguma coisa condicionalmente. E aí o primeiro tipo de controle de fluxo é esse que nós chamamos de controle de fluxo condicional, e o nome do comando é o if, né? O if que é o se em inglês, né? E a sintaxe do Python é muito simples, o termo if, seguido de um teste condicional e seguido de 2 pontos. Se o teste condicional for verdadeiro, os comandos que tiverem após o if serão executados. Tá? Então pode haver mais de um comando, né, que está o primeiro comando, o segundo comando, etc. E todos eles estarão dentro do if desde que eles tenham a mesma indentação. Tá? Então, o teste condicional deve ter o resultado verdadeiro ou falso, né? Ou seja, deve ser possível interpretá-lo como um desses 2 casos. É muito importante ter atenção a esse detalhe aqui dos 2 pontos, tá? Muito comum que a gente esqueça dos 2 pontos ali e isso vai acarretar em um erro, né? Quando nós tentarmos rodar o script. E deve ter também atenção que se nós quisermos que os comandos estejam dentro do if, é necessário pôr uma indentação aqui. De que forma o if rompe o fluxo então? Tá? Então alguns comandos aqui, ao invés de seguir o fluxo, eles só serão executados se o teste for verdadeiro. Tá? Caso o teste seja falso, eles não serão executados. Né? Então por isso que o nome é condicional. Né? Então vamos ver um programa aqui. Então nós estamos aqui com o nosso editor do IDLE aberto, porque nós vimos aqui já que o if é um pouco mais elaborado. Ao contrário, né, na última aula nós terminamos vendo os operadores, então testar os operadores ali em uma única linha é possível realizar uma operação, fica relativamente simples de apresentar os testes no shell. Né? Já o if vai ter que ter ali pelo menos a partícula do if, um teste condicional, alguns comandos, e eu vou tentar fazer aqui um programa mais ou menos que tenha um sentido. Né? Então, o programa que a gente vai fazer aqui é um programa que vai pedir para o usuário digitar um número par. Então, na verdade, eu não deveria estar usando o print aqui, né? Vou chamar aqui n, que é o número. Ele vai ser um input. Então a mensagem vai pedir para que o usuário informe o número par. E aí nós vamos fazer o seguinte. Se n for par, quando eu fizer o resto da divisão de n por 2, vai resultar em 0. Certo? E aí eu vou dizer aqui para o usuário n, que é o número,
é par. Vou dar aqui parabéns para o usuário por ele ter cumprido a missão. E vou pôr aqui, então veja, caso o número seja par e esse teste seja verdadeiro, as duas mensagens serão executadas, certo? Ele vai dizer que o número é par, vai afirmar isso e vai dar parabéns. Eu vou pôr um comando aqui fora, nada mais a declarar. E ela vai ser executada sempre, certo? Seja o número par ou não. Então, eu vou rodar aqui. Então, informa o número par, eu vou informar efetivamente o número par. 6. Ele disse aqui, 6 é par, parabéns, nada mais a declarar, certo? Então, eu vou rodar novamente aqui. Então, número ímpar, 5. E aí ele não me deu os parabéns, certo? E com essa estrutura aqui, a gente pode pôr aqui o parabéns para fora aqui, tá? E isso aqui seria uma espécie de bug, certo? Um erro no programa. E se eu rodar agora e eu informar um número par, parece que o programa está funcionando da mesma forma, não é isso? Ele confirmou que 6 é par, já que esse teste foi feito e ele escreveu essa mensagem. E depois ele deu os parabéns e informou, nada mais a declarar. Mas a gente vê que é um erro, porque se eu informar um número ímpar, ele me dá os parabéns mesmo, eu não informando o número par, certo? Porque esse parabéns ele vai ser executado sempre. Ele não está dentro dos comandos do if, né? Então a única diferença de se está dentro ou fora é a indentação, tá? Agora sim, se eu colocar de volta o parabéns aqui dentro do if, tá? O típico aqui para criar a indentação é usar a tecla Tab, né? Então, se eu rodar agora e informar um número ímpar, aí sim ele volta a não dar os parabéns aqui. O próximo comando de controle de fluxo, ele é uma espécie de aprofundamento das possibilidades do if, né? Que é a sequência if-else. Então, se eu fizer o if em um teste condicional, eu posso colocar os comandos aqui para o caso do teste condicional ser verdadeiro. E caso o teste condicional resulte em falso, os comandos do else serão executados, tá? Ou seja, o else ele significa caso contrário, não é isso? Então, se verdadeiro, executa esses comandos. Caso contrário, executa os comandos que estão abaixo do else. Tá? Então, o efeito do else ele ocorrerá sempre que o teste do if for falso, tá? Sem necessidade de um novo teste. O esquema de fluxo para o if-else é, caso seja verdadeiro, os comandos executados serão alguns, e caso seja falso, serão outros comandos. Então, eu tenho dois caminhos de possibilidade de linhas de comando para serem executados, no caso do teste ser verdadeiro ou no caso do teste ser falso. Então, eu posso alterar aqui o meu programa para, ao invés dele encerrar no caso de não ser par, ao invés dele simplesmente encerrar, nos dando aqui essa informação, né, de encerramento de conversa, eu posso pôr aqui um else e informar ao usuário que n não é par. Então, se eu rodar agora o meu programa, informar o número par, o funcionamento é o mesmo de sempre, já que o teste deu verdadeiro e o comando sob o else ele não é executado. Já se eu rodar novamente e informar um número ímpar, ele vai me dizer aqui simplesmente que 5 não é ímpar
nada mais a declarar. Então, ele não executou os comandos do if, porque o teste de resto de n por 2 dá 0, deu falso, então não foi executado. Mas ele executou aqui, necessariamente por ter dado falso o teste condicional, ele executou os comandos que estavam indentados abaixo do else. O próximo controle de fluxo é a junção de sequências de if seguidas de elif, certo? Então esse elif ele tem o significado de else if, ou seja, caso contrário, se. Então a diferença entre o else e o elif é que no elif vai ter mais um teste condicional no caso de falsidade do primeiro teste. Eu posso fazer um esquema que incorpora tanto ifs, quanto elifs, quanto else, certo? Então o elif e o else, eles são opcionais após o if. O else ele tem que ser sempre o último comando, né? Que é aquele no caso em que todos os outros resultaram em falso. O fluxo do elif é esse aqui, certo? Vou fazer o teste condicional. Se ele for verdadeiro, vão ser executados os comandos do if e a partir daqui nós já saímos de todos os elif que possam ter em sequência, tá? Ele ignora todos os outros. Já se o teste resultar em falso, ele vai fazer um novo teste, que vai ser o teste que vai estar seguido do elif, da partícula elif. E se esse novo teste for verdadeiro, ele vai executar os comandos que tiverem indentados abaixo do elif. E depois de executar, ele termina aqui o fluxo, né? Se porventura o teste for falso, ele não executa nada e segue adiante. Então eu vou adaptar esse nosso programa para que nós testemos, por exemplo, se um número é divisível por 2 e ou por 3, tá? Então, vou pôr aqui informe o número. Então eu vou fazer aqui tirar o resto por 2. E se der 0, o número é divisível por 2, certo? Então eu vou ter algumas possibilidades aqui. Ele pode ser também divisível por 3. Então eu vou fazer um novo if e vou fazer o resto da divisão de n por 3 e verificar se ele resulta em 0 também. Se isso aqui for verdade, o primeiro teste foi verdade, o segundo teste será feito. Se o segundo teste for feito e for verdade também, o comando que está aqui é o comando em que o número n é divisível tanto por 2 quanto por 3. Então eu vou informar o usuário aqui que n é divisível por 2 e por 3. Se porventura esse teste falhar, significa que ele não é divisível por 2. Mas ele pode ser divisível por 3. Então eu vou fazer aqui, né, esse teste vai ser pulado se a divisão por 2 falhar. Então, se n, o resto por 3 for 0, eu posso informar o usuário que n é divisível por 3. Tem um caso aqui que é o seguinte: se ele for divisível por 2, mas não for por 3, eu posso aqui dentro desse primeiro if dar um caso contrário aqui, e nesse caso n é divisível apenas por 2, certo? E já se esse elif falhar, nós podemos ter aqui um else para todo o conjunto. E nós já fizemos aqui o teste da divisão por 2. Esse elif só vai ser executado se não for divisível por 2. Então, se eu fizer aqui a divisão por 3,
e não for divisível também, significa que ele não é divisível nem por 2 nem por 3, não é isso? Então eu vou informar aqui que n não é divisível nem por 2 nem por 3. Posso tirar aqui e vou rodar aqui o nosso programa. Informe o número, vou pôr o número aqui 5. 5 não é divisível nem por 2 nem por 3, certo? Então o 5, quando eu fiz o resto por 2, deu 1. 1 não é igual a 0, então ele pulou para o else if. Ele fez 5 resto com 3, dá 2, que também não é igual a 0. Então ele pulou para o else, que tudo deu falso, e nos informou aqui que n não é divisível nem por 2 nem por 3. Se eu executar aqui novamente, colocar 4. Então o 4 é divisível por 2. Ele passa no primeiro teste, não passa no segundo, e por isso ele cai aqui no caso contrário do segundo e nos informa aqui que n é divisível por 2. Uma vez que um dos testes resulta em verdadeiro, ele sai imediatamente de todo o fluxo e, como não tem mais nenhum programa, nenhum comando, todos os comandos estão dentro dos ifs ou dos elif e else, então ele encerra o programa aqui emitindo apenas a mensagem de que 4 é divisível por 2. Se eu rodar agora, puser aqui o número 9, por exemplo, esse teste falha, mas esse tem sucesso, e ele nos informa aqui que n é divisível por 3, e como houve um sucesso, o else não é executado. É isso? Por fim, o último caso aqui, se eu colocar 6, ele nos informa aqui que 6 é divisível por 2 e por 3. Com o elif, nós encerramos os controles de fluxo condicionais, ou seja, em que eu vou fazer um teste para executar ou não um trecho, e nós entramos aqui no controle de fluxos com iterações. E o primeiro deles é o while, que significa, né, enquanto, não é isso? Enquanto um teste for verdadeiro, então, enquanto teste condicional, 2 pontos. O que tiver dentro da indentação abaixo do while vai ser executado repetidamente até que o teste condicional não seja satisfeito, né? Ou seja, resulte em falso. No momento que ele resultar em falso, os comandos serão interrompidos e ele vai passar para o comando após os comandos indentados no while. Cada repetição é chamada de iteração, tá? Então, iteração significa repetição. Por isso que o nome é controle de fluxo com iterações. E o critério de encerramento das iterações é o teste aqui condicional, certo? O fluxo, nesse caso aqui, vai ser realiza o teste do while. Se for verdadeiro, ele executa os comandos e volta para fazer o teste novamente. Então ele vai ficar preso aqui até que o teste resulte em falso. Então ele vai repetir várias vezes esses comandos aqui. Então vamos fazer um programa aqui bem simples. O programa chato aqui, que é o que ele só termina o programa se você digitar encerrar. Então vamos lá. Eu vou pôr então um while aqui e vou testar se o texto digitado coincide com encerrar. 2 pontos. E eu vou mandar o usuário inserir o texto. Então eu vou colocar aqui, digite encerrar. Então veja, para eu conseguir colocar as aspas duplas, eu delimitei o caractere da mensagem por aspas simples para interromper o programa. Certo? E aí ele vai ficar pedindo ininterruptamente
Eu vou até colocar aqui você digitou texto, certo? E vou colocar uma mensagem aqui. Se o texto for encerrar, nós vamos mandar uma mensagem aqui, terminando o programa. Caso contrário, ele vai dizer aqui, tente novamente. Perfeito. Então eu vou só pôr uma mensagem aqui fora do while. O programa só vai sair do while quando ele digitar encerrar. Então, programa encerrado. Então, deu um erro aqui, certo? Porque eu fiz um teste se a variável texto é igual a encerrar, só que veja, a variável encerrar não existe. É isso que ele está reclamando aqui. Então vamos criar uma variável texto. Na verdade, nós temos dois erros aqui, certo? Esse erro de que o texto não foi criado e o outro é que eu vou continuar fazendo while enquanto o texto for igual a encerrar, né? Então, na verdade, eu tenho que colocar aqui diferente de encerrar, certo? E eu tenho que criar a variável texto como sendo inicialmente diferente de encerrar para que ele faça pelo menos uma iteração, não é isso? Então eu vou botar aqui qualquer coisa aqui, x, pronto. Então, como o texto é xxx, texto é diferente de encerrar, verdadeiro. Então ele vai fazer uma iteração, certo? Então, digite encerrar. Vou digitar outra coisa aqui. Não. Então você digitou não, tente novamente, certo? Qualquer coisa. Você digitou qualquer coisa, tente novamente. Se eu digitar encerrar, você digitou encerrar, terminando o programa. E aí, uma vez que a gente sai aqui do while, ele nos informa aqui programa encerrado. Então essa é a ideia aí das iterações entregando o while. O último comando de controle de fluxo que nós vamos estudar aqui é o for. Tá? For significa para. Então, for variável in objeto iterável. Tá? Ou seja, para a variável no objeto iterável, ele vai realizar as iterações. Certo? Então, o que é o objeto iterável? Tá? Esse é o grande mistério para que o for funcione bem aqui no Python. Em geral, qualquer objeto que remeta a uma lista ou a vários valores pode ter sido implementado como um objeto iterável. Tá? Um objeto iterável comum é o gerado pela função range, que nós vamos ver no próximo slide. E o critério de encerramento das iterações é o término dos elementos do objeto iterável. Tá? Desse objeto iterável que eu coloquei aqui. Então, porque ele é uma espécie de lista, né? E a cada iteração, um dos elementos do objeto iterável será atribuído à variável que eu colocar aqui, certo? Então, na primeira iteração, como o objeto iterável é uma espécie de lista, o primeiro elemento dessa lista vai ser atribuído à variável e ele vai realizar a iteração com aquele valor. E assim sucessivamente, ele vai pegando os próximos elementos do objeto iterável até que esses objetos acabem e aí ele encerra o for. Então, a sintaxe da função range admite três possíveis, né, sintaxes distintas. Se eu escrever aqui range e entre parênteses colocar um único valor, esse valor será o valor de parada. Se eu colocar dois valores separados por vírgula, vai ser o valor inicial e o valor de parada. E três valores serão o valor inicial, o valor de parada e o passo. E o que é que o range faz? Né? Range significa amplitude, né? Então ele vai gerar um objeto iterável
do tipo range. Então é uma coisa específica. Ele só existe para essa finalidade de ser um objeto iterável. E ele vai criar valores inteiros, certo? Do valor inicial até o valor de parada. Exceto o valor de parada, tá? O valor de parada ele não entra. E esses valores vão ser espaçados do passo, caso o passo seja informado, tá? Esses valores eles têm que ser todos inteiros, tá? Já que a função range cria valores inteiros. Se você tentar colocar um valor que não seja inteiro, tiver vírgula, ele vai dar erro. Caso o valor inicial ou o passo não sejam informados, o valor inicial é tomado como zero e o passo é tomado como unitário. Então o fluxo do comando for, ele vai seguir essa lógica aqui, né? De verificar se há um valor do iterável a atribuir, né? Ou se há um elemento ali naquele objeto iterável. Se houver um elemento, ele atualiza o valor da variável e executa os comandos indentados, certo? E aí ele volta aqui para testar novamente se há outro valor. Se houver, ele atualiza a variável e executa os comandos. Então ele fica preso aqui até que não haja mais elementos ou valores ali naquele objeto iterável, e aí ele sai do for. Vamos fazer um programa simples aqui que calcula a soma de uma PA de forma das duas formas, né? Vamos fazer a soma da PA pela repetição da soma de cada elemento com relação a uma soma acumulada, e vamos fazer pela fórmula, tá? Então a gente, para chegar a uma soma de PA, nós precisamos de uma razão, né? Então eu vou colocar aqui uma razão, né? PA é uma progressão aritmética, né? Então vamos dizer aqui que a razão seja 5 e que o nosso elemento inicial aqui seja 8, por exemplo. E que eu quero somar 10 valores. Então eu vou botar aqui N maiúsculo igual a 10, certo? Então ele vai somar do A0, A1, A2, A3 até o A9. Com isso nós totalizamos 10 valores, certo? E aí eu vou fazer for, vou colocar aqui uma variável para receber os valores que vão variar aí, né, de 1 até 9. Vou chamar aqui de K. Certo? E aí o que eu vou calcular? Eu vou calcular o novo elemento, certo? O novo elemento é igual a o valor inicial mais K vezes a razão. E eu preciso inicializar a soma aqui, né? Vamos dizer que a soma inicial seja 0. Para quê? Para que eu consiga fazer esse processo de acumular o valor da soma. Então, eu vou colocar aqui o novo valor da soma, vou atribuir a ele o valor anterior somado com o elemento atual, certo? Então eu calculo o elemento atual, a soma inicializa com 0, e aí eu vou atualizando o valor da soma, fazendo o valor anterior mais o elemento atual. E aí com isso eu posso fazer a soma dos 10 primeiros elementos PA e exibir aqui o nosso valor de soma, certo? Isso aqui foi calculado pela soma das parcelas, de todas as parcelas. E nós sabemos que
né? Ó, o Python aqui, já vou aproveitar para dar uma dica aqui, o Python admite que caso haja um parêntese aberto em função de ser o parâmetro de uma função aqui, no caso a função print, as vírgulas separam os parâmetros, né? Se depois de uma vírgula aqui eu apertar Enter, eu posso separar esse comando em duas linhas, tá? Sem problema, ele vai começar aqui, terminar aqui, e isso aqui vai ser tudo os parâmetros da função print, tá? E eu vou calcular a soma aqui de outra forma também, não é isso? A gente sabe que a soma da PA pode ser também a soma do primeiro elemento com o último multiplicado por quantidade de elementos sobre 2, não é isso? Então o primeiro elemento é o A0. O último elemento somado com o último elemento, que é A0, mais 9 vezes razão. Isso aqui tudo multiplicado por quantidade de elementos e dividido por 2. Então, vou pôr aqui, a soma dos 10 primeiros elementos da PA é soma calculada. Então, eu atualizo o valor da soma agora calculado pela fórmula, né? Então, calculado pela fórmula. Vamos executar aqui. Então, a soma dos 10 primeiros elementos da PA é 305, calculado pela soma de todas as parcelas. E aí, usando a fórmula, deu o mesmo valor, né? Bom, então, era isso que eu tinha para falar com relação a controle de fluxo no Python, né? E até uma próxima oportunidade.